Disposições transitórias. Art. 79. O financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos será disciplinada em lei específica. Art. 80. Nas eleições a serem realizadas no ano de 1998, cada partido ou coligação deverá reservar, para candidatos de cada sexo, no mínimo, 25% e no máximo, 75% do número de candidaturas que puder registrar. Art. 81. Revogado pelo artigo 15 da Lei nº 13.165/2015. Art. 82. Nas sessões eleitorais em que não for usado o sistema eletrônico de votação e totalização de votos, serão aplicadas as regras definidas nos arts. 83 a 89 desta lei, e as pertinentes da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral. Art. 83. As cédulas oficiais serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com exclusividade para distribuição às mesas receptoras, sendo sua impressão feita em papel opaco, com tinta preta e em tipos uniformes de letras e números, identificando o gênero na denominação dos cargos em disputa. Primeiro haverá duas cédulas distintas, uma para as eleições majoritárias e outra para as proporcionais, a serem confeccionadas segundo modelos determinados pela Justiça Eleitoral. Segundo os candidatos à eleição majoritária, serão identificados pelo nome indicado no pedido de registro, e pela sigla adotada pelo partido a que pertencem e deverão figurar na ordem determinada por sorteio. Terceiro, para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula terá espaços para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato escolhido, ou a sigla ou o número do partido de sua preferência. Quarto, no prazo de 15 dias após a realização do sorteio a que se refere o segundo, os tribunais regionais eleitorais divulgarão o modelo da cédula completa com os nomes dos candidatos majoritários na ordem já definida. Quinto, às eleições em segundo turno, aplica-se o disposto no segundo, devendo o sorteio verificar-se até 48 horas após a proclamação do resultado do primeiro turno, e a divulgação do modelo da cédula nas 24 horas seguintes. Art. 84. No momento da votação, o eleitor dirigir-se-á à cabina duas vezes, sendo a primeira para o preenchimento da cédula destinada às eleições proporcionais, de cor branca, e a segunda para o preenchimento da cédula destinada às eleições majoritárias, de cor amarela. Parágrafo único. A Justiça Eleitoral fixará o tempo de votação e o número de eleitores por sessão, para garantir o pleno exercício do direito de voto. C. 1965, artigo 117. Art. 85. Em caso de dúvida na apuração de votos dados a homônimos, prevalecerá o número sobre o nome do candidato. Art. 86. No sistema de votação convencional considerar-se-á voto de legenda, quando o eleitor assinalar o número do partido no local, exato reservado para o cargo respectivo, e somente para este será computado. Art. 87. Na apuração, será garantido aos fiscais e delegados dos partidos e coligações o direito de observar diretamente, à distância não superior a 1 metro da mesa, a abertura da urna, a abertura e a contagem das cédulas e o preenchimento do boletim. Primeiro, o não atendimento ao disposto no caput enseja a impugnação do resultado da urna, desde que apresentada antes da divulgação do boletim. Segundo, ao final da transcrição dos resultados apurados no boletim, o presidente da Junta Eleitoral é obrigado a entregar cópia deste aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram até 1 hora após sua expedição. Terceiro, para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido ou coligação poderá credenciar até 3 fiscais perante a Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez. Quarto, a descumprimento de qualquer das disposições deste artigo constitui crime, punível com detenção de 1 a 3 meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa, no valor de 1.000 a 5.000 FIRs. Vê nota ao artigo 105, segundo, desta Lei sobre a Unidade Fiscal de Referência, o FIR. Quinto, ao rascunho ou qualquer outro tipo de anotação fora dos boletins de urna, usados no momento da apuração dos votos, não poderão servir de prova posterior perante a junta apuradora ou totalizadora. Sexto, ao boletim mencionado no segundo, deverá conter o nome e o número dos candidatos nas primeiras colunas, que precederão aquelas onde serão designados os votos e o partido ou coligação.
Art. 88. O juiz-presidente da Junta Eleitoral é obrigado a recontar a urna quando i. O boletim apresentar resultado não coincidente com o número de votantes ou discrepante dos dados obtidos no momento da apuração. Segunda, ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes, o não fechamento da contabilidade da urna, ou a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou válidos distantes da média geral das demais seções do mesmo município, zona eleitoral. Art. 89. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar, não sendo a Justiça Eleitoral obrigada a fornecê-los. Disposições finais. Art. 90. Aos crimes definidos nesta lei, aplica-se o disposto nos arts. 287 e 355, a 364 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral. AC. TSE, de 28 de junho de 2012, no RESP número 29.803. Observância do rito previsto no CE, afastando-se o da Lei nº 9099/1995, no processo crime eleitoral, quando recusada a proposta de transação. Primeiro, para os efeitos desta lei, respondem penalmente pelos partidos e coligações os seus representantes legais. Segundo, nos casos de reincidência, as penas pecuniárias previstas nesta lei aplicam-se em dobro. Artigo 90-A. Vetado. Art. 91. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. AC. TSE, de 1.3.2018, na CTA número 0604-05458. A autodeclaração de gênero deve ser manifestada no alistamento eleitoral, ou na atualização dos dados do cadastro eleitoral, respeitado o prazo previsto nesse artigo. AC. TSE, de 26 de agosto de 2010, no agora MS número 180.970. Observância do prazo para o fechamento do cadastro eleitoral, previsto neste artigo, no caso de realização de novas eleições, tomando como base a data do novo pleito. Parágrafo único. A retenção de título eleitoral ou do comprovante de alistamento eleitoral constitui crime, punível com detenção, de 1 a 3 meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade por igual período, e multa no valor de 5.000 a 10.000 FIRs. Vê nota ao artigo 105, segundo, desta Lei sobre a Unidade Fiscal de Referência, o FIR. C. 1965, artigo 295, crime de retenção de título eleitoral. Artigo 91-A. No momento da votação, além da exibição do respectivo título, o eleitor deverá apresentar documento de identificação com fotografia. Res. TSE número 2-35-37-2017. Dispõe sobre a expedição da via digital do título de eleitor por meio do aplicativo móvel e-Título. No artigo 7º, faculta a utilização da via digital como identificação para fins de votação, observada a restrição de que trata o parágrafo único deste artigo. AC. STF, de 21 de outubro de 2020, na DI número 4.467. Interpreta este artigo conforme a Constituição, que a ausência do título de eleitor, no momento da votação, não constitui por si só óbice ao exercício do sufrágio. Documentos aceitáveis para a identificação de eleitor no dia da votação. AC. TSE, de 12 de junho de 2012, na CTA número 92.082, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, desde que contenha a fotografia do eleitor, AC. TSE, de 6 de dezembro de 2011, no Pará número 180.681, congênere administrativo expedido pela FUNAI para os indígenas que não disponham do documento de registro civil de nascimento, e AC. TSE, de 2 de setembro de 2010, no Pará número 245.835, passaporte. Parágrafo único. Fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras, dentro da cabina de votação. Artigo 91-A e parágrafo único acrescidos pelo artigo 4º da Lei nº 12.034/2009. Vê nota ao caput deste artigo sobre a Res. TSE número 2.35.37/2017. AC.
STF, de 30 de setembro de 2010, na DI número 4.467. Liminar concedida para, mediante interpretação conforme, reconhecer que somente a ausência de documento oficial de identidade com fotografia trará obstáculo ao exercício do direito de voto. Art. 92. O Tribunal Superior Eleitoral, ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais, determinará de ofício a revisão ou correição das zonas eleitorais sempre que Res. TSE número 2, 36, 59, 2021, arts. 104 a 125, revisão do eleitorado Res. TSE número 2, 36, 57, 2021, arts. 36 a 54, das inspeções e das correições Res. TSNS 2, 25, 86, 20, 072 14 90 20 03. Preenchimento cumulativo dos 3 requisitos previstos neste artigo. E o total de transferências de eleitores ocorridas no ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior. Segunda, o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada a de idade superior a 70 anos do território daquele município. Terceira, o eleitorado for superior a 65% da população projetada para aquele ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Res. TSE número 2, 36, 59, 2021, artigo 107, inciso I. Não será realizada a revisão de eleitorado em ano eleitoral, salvo se iniciado o procedimento no ano anterior, ou se, verificada situação excepcional, o Tribunal Superior Eleitoral autorizar que a ele se dê início. Res. TSE número 2.1490-2003, correição ordinária anual nos municípios em que a relação eleitorado população for superior a 65% e menor ou igual a 80%, na forma da Res. TSE número 2, 36, 57, 2021. Art. 93. O Tribunal Superior Eleitoral poderá, nos anos eleitorais, requisitar das emissoras de rádio e televisão, no período de um mês antes do início da propaganda eleitoral, a que se refere o artigo 36, e nos 3 dias anteriores à data do pleito, até 10 minutos diários contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados, para divulgação de comunicados, boletins e instruções ao eleitorado. Art. 93 com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. DEC nº 7791/2012, regulamenta a compensação fiscal na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ, pela divulgação gratuita da propaganda partidária e eleitoral, de plebiscitos e referendos. Res. TSE número 2, 29, 17, 2008. Competência da Justiça Federal para apreciar pedido de extensão da prerrogativa de compensação fiscal à empresa autorizada pelo poder público para exploração dos serviços de rede de transporte de telecomunicações. Artigo 93-A. O Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre 1º de abril e 30 de julho dos anos eleitorais, promoverá, em até 5 minutos diários, contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e televisão, propaganda institucional, em rádio e televisão, destinada a incentivar a participação feminina, dos jovens e da comunidade negra na política, bem como a esclarecer os cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Artigo 93-A com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. Art. 94. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas, até 5 dias após a realização do segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos juízes de todas as justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança. Vê artigo 16, 2º, e 58, a desta lei, e ainda, Lei nº 4410/1964, institui prioridade para os feitos eleitorais, e dá outras providências. Primeiro é defeso às autoridades mencionadas neste artigo, deixar de cumprir qualquer prazo desta lei, em razão do exercício das funções regulares. Vê arts. 16, 2º, e 97 desta lei. Segundo o descumprimento do disposto neste artigo, constitui crime de responsabilidade, e será objeto de anotação funcional, para efeito de promoção na carreira.
Terceiro, além das polícias judiciárias, os órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal. Os tribunais e órgãos de contas auxiliarão a Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre suas atribuições regulares. Quarto, os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão notificados para os feitos de que trata esta lei com antecedência mínima de 24 horas, ainda que por fax, telex ou telegrama. Quinto, nos tribunais eleitorais, os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão intimados para os feitos que não versem sobre a cassação do registro ou do diploma de que trata esta lei, por meio da publicação de edital eletrônico publicado na página do respectivo tribunal na internet, iniciando-se a contagem do prazo no dia seguinte ao da divulgação. Parágrafo 5º acrescido pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. V. Artigo 13 da Res. TSE número 234, 78, 20, 16. Artigo 94-A. Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta poderão, quando solicitados, em casos específicos de forma motivada, pelos tribunais eleitorais, e fornecer informações na área de sua competência. DEC número 4199-2002, dispõe sobre a prestação de informações institucionais relativas à administração pública federal a partidos políticos, coligações e candidatos à presidência da República, até a data da divulgação oficial do resultado final das eleições. Segunda, ceder funcionários no período de 3 meses antes a 3 meses depois de cada eleição. Artigo 94 acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 11.300/2006. Lei nº 6.999/1982 e Res. TSE nº 235/23/2017, dispõe sobre a requisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral. Artigo 94-B. Vetado. Art. 95. Ao juiz eleitoral que seja parte em ações judiciais que envolvam determinado candidato, é defeso exercer suas funções em processo eleitoral no qual o mesmo candidato seja interessado. C. 1965, arts. 2028, segundo. V-Sum. STJ número 234 de 2000. AC. TSE, de 20 de agosto de 2015, no agora AI número 8.310. O reconhecimento do impedimento do juiz eleitoral afasta-o da participação de todo o processo eleitoral, e deve ser arguido no início da judicatura para determinado pleito. AC. TSE, de 21 de março de 2006, no RESP número 25.287. Não incidência deste dispositivo em se tratando de representação de natureza administrativa contra juiz eleitoral. AC. STJ, de 25 de outubro de 2005, no RMS número 14.990. Aplicação deste dispositivo também a membro do Ministério Público. Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta lei, as reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se. Prazos desta lei para representação sob o rito do artigo 22 da LC nº 64 de 1990, artigo 30. A. Arrecadação e gastos de recursos, 15 dias da diplomação. Artigo 41. A. Terceiro. Captação ilícita de sufrágio, e artigo 73, 12. Conduta vedada a agentes públicos, data da diplomação. AC. TSE, de 24 de março de 2011. No AG número 8.225. Artigo 33, terceiro. Divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro, data das eleições. Res. TSE número 21078-2002 e AC. TSE, de 18 de novembro de 2004, na RP número 678. Legitimidade do titular de direito autoral para representar a Justiça Eleitoral contra a violação de seu direito em horário gratuito de propaganda eleitoral. AC. TSE, de 21 de outubro de 2002, na RP número 586. Competência da Justiça Eleitoral para fazer cessar a irregularidade na propaganda eleitoral e vedar a reprodução de imagens sem autorização de seu autor. Res. TSE número 2-19-78-2005. Competência da Justiça Comum para examinar dano ao direito autoral. AC. TSE,
de 2 de setembro de 2021, no agora RESPEL número 060061598 e no agora RESPEL número 060059862. A vedação à formação de coligações nas eleições proporcionais não implica restrição à legitimidade ativa de candidato ao pleito proporcional para ajuizar. Representação contra candidato a cargo majoritário por propaganda eleitoral irregular, AC, TSE, de 25 de novembro de 2008, no ZDRO número 1537. Legitimidade do candidato para ajuizar ações eleitorais sem necessidade de repercussão direta na sua esfera política, AC, TSE, de 6 de março de 2007, no AGGRESP número 25.770. Legitimidade de coligação que participa de eleição majoritária para propor representação, ainda que esta se refira ao pleito proporcional. Legitimidade do Ministério Público para propor representação, AC, TSE, de 21 de fevereiro de 2017, no agora RESP número 2621, excesso de doação, AC, TSE, de 14 de outubro de 2014, no RRP número 144.474, propaganda eleitoral irregular, AC, TSE, de 17 de junho de 2004, no AG número 4.654, impugnação de pesquisa eleitoral. AC, TSE, de 1.8.2014, no agora RESP número 28.947, de 17 de maio de 2011, no agora AI número 254.928. Alitis consórcio passivo necessário entre o titular e o vice nas ações eleitorais em que se cogita a cassação de registro, diploma ou mandato. AC, TSE, de 13 de outubro de 2011, no agora RESP número 3.776.232, legitimidade ativa da coligação, mesmo após a realização das eleições. Prazo para propositura de representação, até a data das eleições, no caso de propaganda eleitoral irregular, AC, TSE, de 19 de junho de 2007, no RESP número 27.993, de 1.3.2007. Na RP número 1356, propaganda em outdoor, AC, TSE, de 10 de abril de 2007. Na RP número 1247, e de 30 de novembro de 2006, na RP número 1346, propaganda antecipada. AC, TSE, de 2 de outubro de 2007, no RESP número 28.372, de 18 de setembro de 2007, no RESP número 28.014, propaganda em bens públicos. AC, TSE, de 15 de maio de 2007, no AGGAI número 6.204, e de 5 de setembro de 2006, no AG-RGRP número 1037. Prazo de 48 horas para representação por invasão de horário da propaganda eleitoral de outro candidato, e por veiculação de propaganda irregular no horário normal das emissoras. E, aos juízes eleitorais, nas eleições municipais. Segunda, aos tribunais regionais eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais. Terceira, ao Tribunal Superior Eleitoral na eleição presidencial. AC, TSE, de 10 de setembro de 2002, no AG-RGRP número 434, foro especial ao candidato a presidente da República na condição de autor ou de réu. Primeiro, as reclamações e representações devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias. AC, TSE, de 23 de setembro de 2002, na RP número 490. O verbo indicar refere-se àquelas provas que, dada sua natureza, não se compatibilizam com sua imediata apresentação. Autor e réu devem produzir as provas com a petição inicial e a contestação. AC, TSE, de 1.12.2015, no agora RESP número 93.359. A realização de perícia é incompatível com a ritualística das representações regidas por esta lei, cuja celeridade não comporta o deferimento da providência requerida. Segundo, nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma zona eleitoral, o Tribunal Regional designará um juiz para apreciar as reclamações ou representações. Terceiro, os tribunais eleitorais designarão 3 juízes auxiliares para apreciação das reclamações ou representações que lhes forem dirigidas. AC,
TSE, de 12 de maio de 2011, no Pará número 59.896, incompetência do TSE para definir a classe de origem dos ocupantes das funções eleitorais referidas neste parágrafo. AC. TSE, de 29 de agosto de 2002, no RESP número 19.890. A competência dos juízes auxiliares na representação com base no artigo 36, terceiro, desta lei, é absoluta, e não se prorroga perante a conexão. Quartos recursos contra as decisões dos juízes auxiliares serão julgados pelo plenário do tribunal. AC. TSE, de 25 de março de 2010, no agora RP número 20.574, cabimento de recurso inominado, no prazo de 24 horas contra a decisão de juiz auxiliar. Descabimento de agravo regimental ou de agravo interno. Quinto, recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o reclamado ou representado para, querendo, apresentar defesa em 48 horas. Sexto, revogado pelo artigo 5º da Lei nº 9.840/1999. Sétimo, transcorrido o prazo previsto no 5º, apresentada ou não a defesa, o órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá, e fará publicar a decisão em 24 horas. Oitavo, quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de 24 horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo a contar da sua notificação. AC. TSE, de 3 de março de 2015, no RRP número 180.154, possibilidade de conversão do prazo mencionado em um dia. AC. TSE, de 27 de novembro de 2007, no agora RESP número 26.904, e de 15 de março de 2007, no RESP número 26.214. Havendo possibilidade de conversão, impõe-se o fenômeno, que só será afastado quando a lei previr expressamente termo inicial incompatível com a prática. AC. TSE, de 3 de agosto de 2010, no agora RESP número 36.694. Encerra-se o prazo na última hora do expediente do dia útil seguinte. Prazo de 24 horas para interposição de recurso. AC. TSE, de 29 de maio de 2014, no agora RP número 24.347. Recurso inominado contra decisões proferidas pelos juízes auxiliares da propaganda eleitoral, AC. TSE, de 20 de novembro de 2007, no RESP número 26.281. Embargos de declaração a acórdão de TRE em representação por propaganda extemporânea, AC. TSE, de 19 de junho de 2007, no RESP número 28.209. Embargos de declaração a acórdão de TRE em representação por propaganda irregular, AC. TSE, de 20 de março de 2007, na RP número 1350 e, de 10 de agosto de 2006, na RP número 884. Agravo regimental contra a decisão monocrática de ministro do TSE, em representação por propaganda extemporânea. AC. TSE, de 6 de março de 2007, no RESP número 27.839. Decisão de juiz auxiliar de TRE em pedido de direito de resposta, AC. TSE, de 10 de fevereiro de 2005, no AGGRESP número 24.600, de 20 de junho de 2002, no AGGRESP número 16.425, recurso eleitoral contra a decisão de juiz eleitoral em representação por propaganda irregular, AC. TSE, de 21.9. 1999, no AG número 2008. Decisão de juiz auxiliar de TRE, em representação por prática de propaganda extemporânea. AC. TSE, de 20 de novembro de 2007, no RESP número 26.281. A menção feita pelo 8º AI. Publicação da decisão em sessão refere-se à simples leitura do resultado do julgamento proferido pelos magistrados auxiliares, e não há apreciação do recurso inominado dirigido aos três. Os tribunais julgarão o recurso no prazo de 48 horas. 10. Não sendo feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode ser dirigido ao órgão superior, devendo a decisão ocorrer de acordo com o rito definido neste artigo. 11. As sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento de disposições desta lei não se estendem ao respectivo partido, mesmo na hipótese de esse ter se beneficiado da conduta, salvo quando comprovada a sua participação.
Parágrafo 11 acrescido pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Artigo 96-A. Durante o período eleitoral, as intimações via facsímile encaminhadas pela Justiça Eleitoral a candidato deverão ser exclusivamente realizadas na linha telefônica, por ele previamente cadastrada, por ocasião do preenchimento do requerimento de registro de candidatura. Parágrafo único. O prazo de cumprimento da determinação prevista no caput é de 48 horas, a contar do recebimento do facsímile. Artigo 96 acrescido pelo artigo 4º da Lei nº 12.034/2009. Artigo 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira. AC. TSE, de 9 de fevereiro de 2021, na AIJ número 06.017.7905. A inobservância da regra prevista neste artigo não leva, por si só, à invalidação das decisões judiciais. Primeiro, o ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. Segundo, se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não transitou em julgado, será ela pensada ao processo anterior na instância em que ele se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal. Terceiro, se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de outras ou novas provas. Artigo 96-B acrescido pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. AC. TSE de 7 de junho de 2016, no RHC número 18.057. A improcedência de ação na esfera civil não impede a apuração de fatos idênticos na esfera penal eleitoral, em decorrência da incomunicabilidade e independência entre elas. Art. 97. Poderá o candidato, partido ou coligação representar ao Tribunal Regional Eleitoral contra o juiz eleitoral, que descumprir as disposições desta lei ou der causa ao seu descumprimento, inclusive quanto aos prazos processuais. Neste caso, ouvido o representado em 24 horas, o tribunal ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob pena de incorrer o juiz em desobediência. AC. TS número 3677/2005. Inaplicabilidade do disposto no artigo 54 da LOMAN, sigilo, à representação prevista neste artigo. Primeiro, é obrigatório, para os membros dos tribunais eleitorais e do Ministério Público, fiscalizar o cumprimento desta lei pelos juízes e promotores eleitorais das instâncias inferiores, determinando, quando for o caso, a abertura de procedimento disciplinar para apuração de eventuais irregularidades que verificarem. Parágrafo 1º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Segundo, no caso de descumprimento das disposições desta lei por Tribunal Regional Eleitoral, a representação poderá ser feita ao Tribunal Superior Eleitoral, observado o disposto neste artigo. Parágrafo 2º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009, o qual corresponde ao parágrafo único da redação original. AC. TSE, de 8 de março de 2007, na RP número 1332, impossibilidade de propositura de representação, quando o dispositivo apontado como descumprido por Tribunal Regional Eleitoral, não se encontra na Lei nº 9.504/1997, mas em resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 97-A. Nos termos do inciso lixvi do artigo 5º da Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de um ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral. Primeira, a duração do processo de que trata o caput abrange a tramitação em todas as instâncias da Justiça Eleitoral. Segundo, vencido o prazo de que trata o caput, será aplicável o disposto no artigo 97, sem prejuízo de representação ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 97 acrescido pelo artigo 4º da Lei nº 12.034/2009. Art. 98.
Os eleitores nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação. Res. TSE número 2.2747-2008. Instruções para aplicação das disposições deste artigo. Art. 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito à compensação fiscal pela cedência do horário gratuito, previsto nesta lei. DEC número 7791-2012, regulamenta a compensação fiscal na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ, pela divulgação gratuita da propaganda partidária e eleitoral, de plebiscitos e referendos. V. Artigo 50, e da Lei nº 9.096/1995. Primeiro, direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão, estende-se à veiculação de propaganda gratuita de plebiscitos e referendos de que dispõe o artigo 8º da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, mantido também, a esse efeito, o entendimento de que: parágrafo 1º com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 13.487/2017. E, vetado. Segunda, a compensação fiscal consiste na apuração do valor correspondente a 0,8 décimos, do resultado da multiplicação de 100%, 100%, ou de 25%, 25%, do tempo, respectivamente, das inserções e das transmissões em bloco, pelo preço do espaço comercializável comprovadamente vigente, assim considerado aquele divulgado pelas emissoras de rádio e televisão por intermédio de tabela pública de preços de veiculação de publicidade, atendidas as disposições regulamentares e as condições de que trata o segundo a. Inciso 2º com redação dada pelo artigo 58 da Lei nº 12.350/2010. Terceira, o valor apurado na forma do inciso 2º poderá ser deduzido do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real, na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ, inclusive da base de cálculo dos recolhimentos mensais previstos na legislação fiscal. Artigo 2º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem como da base de cálculo do lucro presumido. Inciso 3º acrescido pelo artigo 58 da Lei nº 12.350/2010. 2. Vetado. Segundo, a aplicação das tabelas públicas de preços de veiculação de publicidade, para fins de compensação fiscal, deverá atender ao seguinte: e deverá ser apurada mensalmente a variação percentual entre a soma dos preços efetivamente praticados, assim considerados os valores devidos às emissoras de rádio e televisão pelas veiculações comerciais locais, e o correspondente a 0,8 décimos da soma dos respectivos preços constantes da tabela pública de veiculação de publicidade. Segunda, a variação percentual apurada no inciso e deverá ser deduzida dos preços constantes da tabela pública, a que se refere o inciso 2º do primeiro. Parágrafo 2º acrescido pelo artigo 58 da Lei nº 12.350/2010. Terceiro, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, Simples Nacional, o valor integral da compensação fiscal, apurado na forma do inciso 2º do primeiro, será deduzido da base de cálculo de imposto e contribuições federais devidos pela emissora, seguindo os critérios definidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSN. Parágrafo 3º com redação dada pelo artigo 58 da Lei nº 12.350/2010. Art. 100. A contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratantes, aplicando-se à pessoa física contratada o disposto na linha H do inciso V do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Caput com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Parágrafo único. Não se aplica aos partidos políticos para fins da contratação de que trata o caput, o disposto no parágrafo único do artigo 15 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
Parágrafo único acrescido pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Artigo 100-A. A contratação direta ou terceirizada de pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais. Observará os seguintes limites impostos a cada candidato. E, em municípios com até 30 mil eleitores, não excederá 1% do eleitorado. Segunda, nos demais municípios no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo apurado no inciso I, acrescido de uma contratação para cada mil eleitores que exceder o número de 30 mil. Caput e incisos I e segunda acrescidos pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Primeiro, as contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos cargos a Presidente da República e Senador, em cada estado, o número estabelecido para o município com o maior número de eleitores. Segunda, Governador de Estado e do Distrito Federal, no estado, o dobro do limite estabelecido para o município com o maior número de eleitores e, no Distrito Federal, o dobro do número alcançado no inciso 2º do caput. Terceira, Deputado Federal, na circunscrição, 70% do limite estabelecido para o município com o maior número de eleitores e, no Distrito Federal, esse mesmo percentual aplicado sobre o limite calculado na forma do inciso 2º do caput, considerado o eleitorado da maior região administrativa. Quarta, Deputado estadual ou distrital, na circunscrição, 50% do limite estabelecido para deputados federais. V. Prefeito, nos limites previstos nos incisos I e 2ª do caput. Sexta, Vereador, 50% dos limites previstos nos incisos I e 2ª do caput, até o máximo de 80% do limite estabelecido para deputados estaduais. Segundo, nos cálculos previstos nos incisos I e 2ª do caput e no primeiro, a fração será desprezada, se inferior a 0,5, e igualada a 1, se igual ou superior. Terceiro, a contratação de pessoal por candidatos a vice-presidente, vice-governador, suplente de senador e vice-prefeito é, para todos os efeitos, contabilizada como contratação pelo titular, e a contratação por partidos fica vinculada aos limites impostos aos seus candidatos. Parágrafos 1º a 3º acrescidos pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Quarto, revogado pelo artigo 15 da Lei nº 13.165/2015. 5. O descumprimento dos limites previstos nesta lei, sujeitará o candidato às penas previstas no artigo 299 da Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965. Sexto, são excluídos dos limites fixados por esta lei a militância não remunerada, pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações. Parágrafos 5º e 6º acrescidos pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Art. 101. Vetado. Art. 102. O parágrafo único do artigo 145 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 9. Art. 145. Parágrafo único. Nona. Os policiais militares em serviço. Art. 103. O artigo 19, caput, da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, Lei dos Partidos, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter aos juízes eleitorais para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. Art. 104. O artigo 44 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte. Terceiro.
Art. 44. Terceiros recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar, e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previamente em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. Caput com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. AC. TSE, de 9 de setembro de 2014, no RESP número 64.770, a competência para regulamentar disposições da legislação eleitoral é exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro Tribunal Superior Eleitoral publicará o Código Orçamentário para o recolhimento das multas eleitorais ao fundo partidário, mediante documento de arrecadação correspondente. Segundo, havendo substituição da UFIR por outro índice oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procederá à alteração dos valores estabelecidos nesta lei pelo novo índice. A Unidade Fiscal de Referência, UFIR, instituída pela Lei nº 838/1991, foi extinta pela MP nº 1.973/67, 2000, tendo sido sua última reedição, MP nº 2.176/79, 2001. Convertida na Lei nº 10.522/2002, e seu último valor é R$ 1,0641, AC. TSE número 4.491/2005. Possibilidade de conversão em moeda corrente dos valores fixados em UFIR. Terceiros serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte apenas as resoluções publicadas até a data referida no caput. Parágrafo 3º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Artigo 105-A. Em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Artigo 105-A acrescido pelo artigo 4º da Lei nº 12.034/2009. Lei nº 7347/1985, disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e da outras providências. AC. TSE, de 10 de novembro de 2016, no agora RO número 488.409, e, de 8 de setembro de 2015, no RESP número 54.588. Inquérito civil não se restringe à ação civil pública, podendo embasar outras ações judiciais, sem acarretar a ilicitude das provas nele colhidas. AC. TSE, de 18 de dezembro de 2015, no agora RESP número 131.483, não ofende a disposição deste artigo a instauração do procedimento preparatório eleitoral, PPE, pelo Ministério Público. Art. 106. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 107. Revogam-se os arts. 92, 246, 247, 250, 322, 328, 329, 333 e o P único do artigo 106 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral. O quarto do artigo 39 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995. O segundo do artigo 50 e o primeiro do artigo 64 da Lei nº 9.100, de 29 de setembro de 1995, e o segundo do artigo 7º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Brasília, 30 de setembro de 1997, 176º da Independência e 109º da República. Marco Antônio de Oliveira Maciel. Iris Rezende. Publicada no DOU de 1.10.1997. Anexo. Atualmente os modelos constantes do anexo foram substituídos e podem ser obtidos no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, SPCE.
que está em conformidade com a instrução de prestação de contas de cada eleição.